Boa noite a todos. Se puderem confirmar se estão ouvindo alto o som, eu agradeço, para que a gente possa iniciar a nossa live dessa noite do Centro Espírita Lemana, Lar Maria de Nazaré. Lar Espírita Maria de Nazaré. Não estou vendo, mas eu acho que o som está bem. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Que possamos estar conectados através da internet e também conectados através do nosso pensamento, das nossas preces e orações, para que possamos dar início a mais uma live do Centro Espírita Lemana, Lar Espírita Maria de Nazaré. Hoje nós vamos fazer uma leitura de uma mensagem intitulada Brasil, escrito pelo Espírito Olavo Bilac, na obra de Chico Xavier, ditado por diversos espíritos do Parnaso de Além Túmulo. Brasil. Desde o Nilo famoso, aberto ao sol da graça, da virtude ateniense à grandeza espartana, o anjo triste da paz chora e se desengana. O anjo triste da paz chora e se desengana. Em vão plantando o amor que o ódio despedaça. Tribos, tronos, nações, tudo se esfuma e passa. Mas o torvo dragão da guerra soberana ruge, fere, destrói e se alteia e se ufana, disputando o poder e denegrindo a raça. Eis, porém, que o Senhor da América nascente acende nova luz em novo continente, para a restauração do homem exausto e velho. E aparece o Brasil, que valoroso avança, encerrando consigo, em láureas de esperança, o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Muito boa noite, Adu, ao meu irmão Robson Maranhão. Gostaria só que vocês pudessem colocar se o som está bom. Hoje o nosso tema será do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7 do Evangelho, das bem-aventuranças a bem-aventurados os pobres de espírito. É uma passagem que está registrada também na Bíblia, no Novo Testamento, quando Jesus sobe a montanha e, cercado daquela multidão, ele recita as bem-aventuranças. E hoje nós selecionamos a bem-aventurados os pobres de espírito. E vamos conversar sobre isso. Fica registrado no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, no versículo 3, quando Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. O que nós temos que entender primeiro aí? O que Jesus quer dizer sempre nas suas pregações, nos seus ensinamentos, há mais de 2000 anos, quando ele se refere ao reino dos céus, né? Ao reino de Deus. Ele se refere ao mundo perfeito, ao mundo que um dia nós vivenciaríamos, onde seremos merecedores de habitar. Hoje nós habitamos num planeta de expiação e provas, que é o nosso planeta Terra. Mas um dia teremos o direito e viveremos o reino de Deus. Então ele diz que esse reino de Deus, esse mundo perfeito, ele está predestinado
para aqueles espíritos pobres de espíritos, né? E a definição de pobre de espírito de Jesus não é a definição mundana, não é a definição nem daquela época nem dessa. Pobre de espírito, Jesus não quis dizer das pessoas incultas, ignorantes. Pobre de espírito, Jesus quis dizer dos humildes de coração. Nós podemos ter homens intelectualizados, humildes, e podemos ter homens analfabetos, humildes. Hoje a psicologia já admite a inteligência religiosa, né? A inteligência espiritual. Hoje a ciência, a psicologia já descobriu diversas inteligências. Então é difícil você taxar o grau de inteligência de um ser humano. Mas naquela época Jesus quis dizer que aquela mensagem, que aquela promessa que ele estava fazendo, daquele mundo perfeito, daquele reino de Deus, eram para aquelas pessoas que tinham adquirido já essa humildade. Eram aquelas pessoas que já aceitavam Deus como o Pai de todos nós, ou como o ser perfeito, inteligência suprema, né? Causa primária ou primeira de todas as coisas. E existiam aqueles homens intelectuais que não admitiam as coisas espirituais, né? Não admitiam as coisas de Deus, porque eles não admitiam por causa do orgulho. Eles não admitiam que pudesse existir alguma coisa fora do controle deles e fora do conhecimento deles. Eles se achando dono de toda a inteligência do universo, conhecedores de tudo, aquilo que não eles entendiam, não podiam ser aceitos por ele. Não passou a ser mentira, sendo que eles não compreendiam e não aceitavam. E colocavam sempre, né, dizendo que essas coisas eram para aquelas pessoas ignorantes, eram aquelas pessoas que não tinham instrução. E na verdade Jesus veio mostrar o contrário, né? Que essas pessoas que compreendiam, elas eram evoluídas. Elas tinham a noção da sua situação no planeta. Elas sabiam que tinham sido criadas, ou sabiam ou tinham isso no seu íntimo, intuitivamente, de que tinham sido criadas por essa força superior, por Deus. Então Jesus veio trazer uma palavra de consolo para aqueles homens. Nós não podemos esquecer que Jesus estava cercado de quem? Além dos apóstolos. Daquelas pessoas que ele tinha curado e daquelas pessoas que queriam ser curadas, que tinham a esperança de que seriam curadas pelo Mestre. Então ele veio dar aquela mensagem de consolo e de esperança para aquele povo. E ele veio também desenvolvendo o tema aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele veio nos dizer que aquelas pessoas que se são elevadas, elas seriam rebaixadas. E aquelas pessoas rebaixadas aqui no nosso planeta, na nossa sociedade, elas seriam elevadas nesse outro mundo, nesse novo reino. Porque os Espíritos nos contam que muitos daqueles que foram endeusados na Terra pelos seus méritos intelectuais, pelos seus méritos políticos, né, pelos seus méritos de fortuna, no plano espiritual chegam em condições inferiores àqueles que simplesmente viveram no necessário ou até na miséria. Aqueles que conseguiram aprender que essa vida era temporária e que aqueles que estavam sofrendo as misérias da vida, um dia seriam melhores, um dia estariam vivendo em um ambiente de felicidade. E foram capazes de passar pelas dificuldades da terra, dos seus sofrimentos, sem se revoltarem, aprendendo, né, com as suas provas e buscando sempre evoluírem, moralmente principalmente. E quando tinham a oportunidade também intelectualmente. Mas o importante para esses seres era serem solidários aos seus irmãos, serem caridosos, tudo aquilo que Jesus vinha ensinando na sua pregação de mais ou menos 3 anos aqui na Terra, pregando para aqueles humildes, porque teve a oportunidade dele dizer, inclusive, que dava graças ao Pai por não estar sendo possível daqueles doutores da lei compreenderem aquilo que ele dizia.
e que sim, ele só era compreendido para aqueles humildes de coração. A gente pode citar aqui, humilde de coração, embora pareça bem difícil de a gente entender, às vezes, compreender, que Kardec foi um espírito aqui na Terra humilde de coração. Que o Chico Xavier foi aqui na Terra um espírito humilde de coração. Vamos lembrar que Kardec tinha tido toda a oportunidade de se desenvolver intelectualmente. Tinha sido aluno de Pestalozzi, grande educador da época, o que trouxe a evolução na política de educação da França e do mundo. Mas Kardec não perdeu a sua humildade. Mesmo tendo tido a oportunidade de se desenvolver o intelecto, o lado moral dele também era desenvolvido. E ele foi capaz de, nos fenômenos da mesa girante, ver aquilo que Deus estava fazendo, ver aquilo que Deus e que os espíritos superiores estavam trazendo para a humanidade. Aquela doutrina de consolo, como foi prometida por Jesus, o Consolador prometido que ele iria enviar, pedindo ao Pai dos céus quando partisse. E Kardec foi capaz de compreender, naquele simples fenômeno que todo mundo usava como só uma reunião social, só para se divertir, ele conseguiu codificar a doutrina espírita. E nós vamos ver depois Chico Xavier tendo a capacidade instrutiva, nessa existência pelo menos, de ter tido até a 4ª série de estudo. E ser humilde de coração. Ter sido instrumento dos bons espíritos para trazer o conhecimento do plano espiritual aqui na Terra. Lembro de uma história porque para a gente diferenciar bem quais são as pessoas humildes de coração e aquelas pessoas que estão envolvidas com as coisas materiais, com as coisas desse mundo, com as coisas seculares, né? O Chico conta, Arnaldo Rocha, que no caminho, no trajeto que ele fazia para casa, do trabalho para casa e da casa para o trabalho, ele parava num determinado local e a pessoa que estava ali levando tinha que ter paciência para aguardá-lo, porque ele relatou ao Arnaldo Rocha que os espíritos tinham preparado daquele campo o socorro dos espíritos que tinham desencarnado na Segunda Guerra Mundial. E eles eram levados e eram colocados em tendas. E o Chico passava ali fazendo preces em todas as tendas que ele conseguia perceber. Auxiliado pela mediunidade maravilhosa que ele tinha, ele, para todas aquelas pessoas que não se preocupam com o próximo, né, ele estava ali perdendo tempo, né, em vez de ir para o trabalho ou em vez de ir para casa, mas ele estava ali se doando. Como humilde de coração que ele foi e continua sendo, ele dedicava um tempo para as coisas do espírito. Kardec também, depois de ter alcançado o auge do seu desenvolvimento intelectual, sendo respeitado, publicado várias edições acadêmicas, ele teve a humildade de se ajoelhar, de reconhecer a sabedoria divina, a sabedoria do Pai e servir a esse Pai, trazendo para todos nós essa doutrina maravilhosa que tem salvado muitas almas. Eu lembro de uma história que uma pessoa ia cometer o suicídio numa ponte em Paris e era madrugada, e quando ela coloca a mão no parapeito da ponte, ela descobre um objeto. E ao levar para baixo do lampião, ela consegue ver o título, que era o Livro dos Espíritos. E ele começa aquela leitura, à luz do lampião, até que clareia. Ele ficou tão entretido ali na leitura, e ele depois vai para sua casa e termina. Depois ele tem a oportunidade de encontrar Kardec, e o testemunho dele vai fazer com que aquele coração que sofria as perseguições da sua época, era motivo de chacota no meio intelectual, no meio dos cientistas, ele tenha consciência de que aquela doutrina, acima de tudo, era para salvar almas, salvar vidas. Era para salvar aqueles humildes de coração que estavam passando por situações humilhantes, dificuldades materiais, e que tinham recebido do alto a doutrina consoladora, a doutrina codificada por Allan Kardec, a doutrina espírita. Então nós temos que lembrar que essa mensagem é para ser divulgada. Essa doutrina não é para que a gente possa
ficar entre nós. Nós costumamos ver pessoas lendo todas as obras básicas, né? Se dedicando a leituras das obras complementares, sendo considerados como os sábios da doutrina espírita, e não divulgando, não levando a todos o que possam ter ouvido, possam escutar essa mensagem de consolo. Principalmente nesse momento que a gente vive, que é um momento de pandemia, que é um momento que estamos todos mais introspectivos, que estamos, muitos de nós, em nossos lares, convivendo com nossas famílias 24 horas por dia, aquilo que nós não convivíamos, que nós possamos estar aproveitando dessa doutrina para exemplificar aquilo que Jesus espera de nós, o amor aos nossos semelhantes, principalmente para aqueles que mais precisam. Nós estamos vendo hoje donativos materiais, cestas básicas, alimentos, remédios, máscaras, tudo isso é válido. Mas a palavra de amor, a palavra de consolo para aqueles pequeninos, nós também precisamos exercitar. Dou graças a Deus de estar sendo divulgado, disseminado várias lives, tanto do movimento espírita quanto do movimento evangélico, do movimento católico, diversas iniciativas de pessoas com formação de psicologia, que estão se doando gratuitamente, estão doando esses seus tempos para que possamos atingir o maior número de pessoas. E aí, encerrando a nossa live, que eu peço a vocês que compartilhem, que possamos atender ao maior número de pessoas, que possamos alcançá-las. Não só o nosso vídeo do Lemana, mas os lives da Federação Espírita, os lives da Federação Espírita Brasileira, do Distrito Federal, do Amapá, do Pará, de Goiânia, de todo o Brasil, que possamos estar disseminando essa mensagem de consolo para todos nós. Então, eu venho até vocês hoje para encerrar nossa live fazendo uma prece, que possamos estar envolvendo todos os nossos irmãos que estão passando por dificuldades, que estão tendo dificuldade de conseguir até o próprio alimento, o próprio medicamento, que eles possam ser envolvidos nesses momentos em que nós estamos orando, em que estamos fazendo a nossa prece, em que estamos rezando, independente da religião, que possamos abraçá-los com muito amor e com muita humildade. Sabemos que somos um tijolinho nessa arquitetura planejada por Deus. Por isso, pedimos, perdoa os nossos pecados, Senhor, e abençoa nossas vidas, abençoa o nosso trabalho, abençoa as nossas religiões, abençoa o povo brasileiro, abençoa o nosso Brasil. É isso que nós te pedimos, do fundo do nosso coração. Permanece conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos e a todas. Uma boa noite de sono para todos nós. Que possamos, durante o sono, aqueles que acreditam, continuar trabalhando no plano espiritual, no consolo e no atendimento e no socorro. Muito obrigado.